You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire today. meeting, have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Calorosas saudações, e estes dois homens que vemos na imagem, de um lado Donald Trump, do outro Volodymyr Zelensky, só não andaram à chapada um com o outro por acaso. Eu peço-vos encarecidamente é que não andem à chapada nem uns com os outros, nem com o vosso telemóvel ou computador, porque se andarem com o telemóvel ou o computador, vão parti-lo. Se o partem, não conseguem colocar like neste vídeo e subscrever o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores. Portanto, metam like, partilhem, subscrevam. E têm também o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição no site da Prozis quando fizerem as vossas comprinhas. Ora, o que é que se passa? Houve uma reunião na Sala Oval dos Estados Unidos entre Donald Trump, J.D. Vance também e Volodymyr Zelensky sobre o cessar-fogo na Ucrânia. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. And now I'm talking with my friends in Poland, and they are worried that you align yourself too much with Putin. What's your message for them? Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. Antes de continuarmos, quero só deixar aqui um comentário quanto a isto. A pergunta que lhe é feita, se há demasiado alinhamento dos Estados Unidos com a Rússia, tem alguma razão de ser. Isto porquê? Há poucos dias atrás houve um voto de condenação à invasão russa na Ucrânia e quem votou contra o condenar da invasão russa na Ucrânia foi a própria Rússia com os Estados Unidos. E, portanto, essa preocupação advém daí. Ao mesmo tempo, eu compreendo o que o Trump diz na parte inicial, no sentido em que, para haver negociações para a resolução de um conflito geopolítico, não se pode ser hostil, enquanto mediador, no caso dos Estados Unidos, para com um lado e para com o outro, embora seja inegável que a culpa da invasão inicial seja da própria Rússia, mas eu compreendo aquilo que ele diz. Agora, as preocupações do demasiado alinhamento dos Estados Unidos nesta questão em si têm fundo de ser. Mas vou deixar por seguir, já comento mais a seguir. One more question. I will respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. O que o J.D. Vance aqui diz, o vice-presidente do Trump, é em determinado aspecto curioso e é coerente, embora o Trump, já vamos analisar a seguir onde eu acho que ele não está tão bem, mas isto aqui que o J.D. Vance diz é curioso e coerente no sentido daquilo que é a política externa americana neste momento. Ele diz que não quer ter uma postura tão de hard force, de força bruta, mais de guerra, de hard power. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A postura em termos de política externa do Trump é ser muito menos militarizada do que era comparativamente com Obama, ou até com Biden, ou até principalmente
com o George W. Bush. Eu, no caso dos presidentes americanos, eu não gosto tanto de ver a questão partidária, eu gosto mais de ver, por exemplo, a questão pessoal. Prefiro, se me perguntarem entre o George W. Bush e um Biden, digo-vos já que eu sou capaz de gostar menos de um George W. Bush do que propriamente do Biden. É que não gosto de nenhum dos dois, no caso, mas tendo em conta a postura militar do George W. Bush e a questão do Iraque, etc., também não sou grande fã. Isto para dizer o quê? Há duas perspectivas que se podem ter em termos de relações internacionais e geopolítica. Ou se tem uma postura mais, vamos dizer, de Vênus, a deusa do amor, ou se tem uma postura mais de Marte, o deus da guerra. Isto era uma teoria que existia por parte do Robert Kagan, que dizia que os Estados Unidos, no passado, agora não, mas no passado tinham estas duas perspectivas. No caso, a União Europeia, muito mais diplomática, muito mais numa questão de soft power, a tentar resolver as coisas pelo meio da diplomacia ou por sanções económicas, enfim, sem usar o hard power, a hard force. E, portanto, nesse aspecto era muito mais relacionada com Vênus, a deusa do amor. No caso, os Estados Unidos, segundo esta comparação do Robert Kagan, era muito mais o deus da guerra, Marte, no sentido em que a política externa americana era muito baseada em intervenção militar de hard power e em guerras e em poder da força bruta. E, portanto, havia esta dicotomia entre a vertente europeia e a vertente americana. Parece-me que com Donald Trump, a vertente de passar mais a uma intervenção de soft power é tendencialmente superior àquilo que eram a dos anteriores presidentes americanos, quer à esquerda, quer à direita. E baseia-se muito naquilo que o J.D. Vance aqui diz. Mas, continuando. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. Creio que foi em 2014, não estou em erro, mas tudo bem. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. Não, foi 14, não foi 15. 2014? Yeah. So I was not here. Yeah, but That's exactly but- right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. That people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire, all of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. are not President, strong- with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for Have you trying to ever bring been- it into this Have you conflict. ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems What? bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I respectful will answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Antes do Zelensky responder, a pergunta que o Zelensky coloca é completamente legítima. Completamente legítima. Do ponto de vista de quem está a defender os interesses do Zelensky. Vocês sabem que eu não sou fã do Zelensky, muito pelo contrário. Eu tenho uma posição para a Ucrânia do ponto de vista em que a Rússia é condenavelmente quem invade. Agora, eu acho que o Zelensky é um líder fraco. Individualmente, fora a questão geopolítica, eu acho que o Zelensky é um líder fraco. Não obstante, a pergunta é bem colocada. Agora, não deve ser colocada neste contexto. Se se está a negociar uma questão de cessar-fogo e isto é a parte da negociação à frente das câmaras, isto é algo para ser negociado do ponto de vista off-camera.
off-topic, não é? Portanto, tem que estar fora do foro mediático. E a questão aqui é, porquê é que a Rússia ataca a parte oriental da Ucrânia? Por várias razões, mas as principais, no caso, são as questões dos recursos e principalmente o acesso ao mar. Porque a grande parte do acesso ao mar que a Rússia tem é um mar gelado, não é? Na parte norte, acima da Sibéria. E, portanto, isso em termos de recursos e principalmente da exploração dos mesmos é muito complicado. Ora, ali na parte oriental da Ucrânia, onde há efetivamente acesso à água e recursos, a Rússia, tendo esses territórios, aproveita muito mais a exploração desses mesmos recursos que na parte superior norte do seu país, na fronteira da sua zona económica de exploração a nível aquático, não tem, ou não tem essa capacidade porque é gelado, é muito mais complicado. E portanto esse é o ponto de vista de interesse da Rússia. Tanto que há uma parte da Rússia que até nas negociações territoriais, creio que no pós-segunda guerra, corrijam-me se estiver equivocado, a Rússia tem um espaço ali, na zona dos Bálticos, que lhe permite ter acesso, é quase um enclave territorial, que lhe permite ter acesso ao Mar Báltico também, ali na zona da Lituânia, da Estónia e da Letónia. Portanto, a Rússia sempre teve uma grande preocupação nesse aspecto de ir buscar os recursos a zonas de água que não estejam geladas, porque a maior parte da água que circunda a Rússia é gelo. E, portanto, isso determina muita dificuldade em exploração de recursos. Essa é a principal razão. E isso, a meu ver, deveria ter passado... A resposta que o J.D. Vance dá aqui, contra-ataca com a resposta do Zelensky, eu acho que a resposta do J.D. Vance deveria ter sido muito mais nesta ótica, não é? Se vamos falar de diplomacia, temos que compreender qual é que é o foro do problema, quais foram as principais razões pelas quais, do ponto de vista material, de ideia, porque é que a Rússia fez isto, não é? Portanto, eu acho que a resposta do J.D. Vance não deveria ter sido esta, deveria ter sido mais na ótica de compreender a base do porquê e a base da resolução para resolver esse mesmo porquê. Vamos continuar. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not You have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not in a Mr. good Brown, position. I was You don't have the saying- cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with all backed respect to you your far country. more than a lot of people said I'm very they respect. should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Eu sou-vos honesto. É claro que a malta mais fervorosa pelo Zelensky, que eu sei que há muita gente, não é? Eu não sou pelo Zelensky, eu não gosto, eu acho que ele é fraco, não é? E eu acho que se vê aqui, ele está claramente a ser atacado e tem pouca capacidade de resposta para combater os ataques do Trump e do J.D. Vance. É assim, um presidente de uma república, o líder de uma nação, tem que ter outras capacidades. Reparem que a minha crítica aqui não é geopolítica, é mesmo na questão do indivíduo. Reparem a minha comparação, se quiserem, é hiperbólica, obviamente é exagerado, mas eu gosto de Portugal, adoro Portugal, mas acho que o Marcelo é um incompetente. Portanto, é a mesma coisa aqui que se passa com o Zelensky. Isto para dizer o quê? Isto não deveria estar a acontecer, nem de um lado, nem do outro. A postura do Zelensky é mais calma, mas as perguntas que ele próprio faz é com algum tom provocatório, e o Trump, com o temperamento que a gente sabe que o Trump tem, responde de uma forma que eu acho que nesta situação não deveria acontecer. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Trump, quando diz ali, estás a brincar com o fogo para acontecer uma terceira guerra mundial, é mais ou menos isto que ele menciona ali. Eu não discordo disso. A questão é que o Trump, ao fazer isto, a responder desta forma, e o Zelensky a fazer as perguntas provocadoras em frente às câmaras, estão todos eles a contribuir para o não cessar fogo.
Portanto, parece-me que aqui escolher um lado correto, nenhum, se querem que vos diga, não é? E atenção, eu gosto do Trump e simpatizo com o J.D. Vance, não é? Mas aqui não me parece que haja lado correto, nem de um lado nem do outro, se querem que vos diga. Porque isto não é postura diplomática, vai até ao desencontro daquilo que o J.D. Vance diz do ponto de vista da diplomacia, porque se a diplomacia resolve, segundo aquilo que o J.D. Vance menciona, então isto que é um exemplo de diplomacia, de resolução de conflitos através de soft power e negociações, não estão a dar um bom exemplo para tal, não é? Portanto, parece-me que isto, obviamente que agora o acordo dos minerais que estava a ser feito entre a Ucrânia e os Estados Unidos, creio que já caiu por terra. Eu estou a gravar este vídeo logo após isto ter acontecido, já é um bocado tarde, mas ainda não vi, mas, ou seja, acontece há uma dificultação naquilo que são as negociações para acabar com a guerra. O final disto tudo, toda a gente sabe como é que vai ser. A história não se repete, mas rima. A Segunda Guerra Mundial acabou com a divisão das Alemanhas, a Guerra da Coreia acabou com a divisão das Coreias, e aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa. Parte daquilo que é a Ucrânia, no pré-2014, vai ficar integrada no território russo sob o controle euroasiático de Putin, e a parte mais ocidental da Ucrânia ficará sob a alçada do mundo, da civilização ocidental, e eventualmente será integrada na União Europeia. Possivelmente na NATO, mas acho a NATO muito complicado. Mas na União Europeia, creio que mais dia menos dia é uma questão de tempo. E é isso que vai acontecer. Todas estas palhaçadas aqui, estas peixeiradas, é giro de ver e tal, mas só vai atrasar a resolução de um conflito que essa mesma resolução me parece ser inevitável dentro de mais ou menos os moldes que eu acabei de mencionar. E é os que estão a ser negociados, não é? Portanto, eu ando a dizer isto há 2 anos, não quero estar aqui a ser uma espécie de maia da geopolítica a dizer, e tal, eu sabia, mas, enfim, eu volto a frisar, a história não se repete, mas rima, e este tipo de acontecimentos de um lado e do outro não ajudam à resolução do conflito e ao aparecimento do cessar-fogo. Vamos prosseguir. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, It's yes. going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. just say thank you. Antes deles continuarem aqui esta discussão de Big Brother, é assim, o Trump não está errado, não sei se em 2 semanas ou afins, mas e o Zelensky também não o pode negar. Quando o Trump diz tu estás a perder a guerra, o Zelensky não o contraria, mas tem vontade de contrariar. O Zelensky fica num dilema que é, eu tenho que mostrar força e capacidade de liderança, mas na realidade a minha situação favorável neste momento a minha situação atual neste momento não é favorável, do ponto de vista belicista. Eu compreendo que seja difícil, obviamente. Agora, volto a frisar, isto estar a ser transmitido assim mediaticamente não ajuda a nada. Reforça a posição da Rússia, a verdade seja dita. E se o Trump não queria ter acusações de estar do lado da Rússia, não abona muito a favor dele. Se bem que o Trump, eu não digo que o Trump quer a Rússia como aliada, mas quer a Rússia como uma espécie de intermediária. Ou seja, a grande preocupação do Trump não é a Rússia, a grande preocupação do Trump é a China. Ou seja, o que é que me parece? Há muita gente que ao ver isto vai dizer que o Trump é pró-Putin e está a ajudar o Putin. Ele até o pode estar a fazer indiretamente, porque a negociação com Zelensky corre mal, mas a intenção dele não é propriamente ajudar Putin. A intenção dele é focar-se naquilo que ele considera o maior inimigo dos Estados Unidos do ponto de vista geral, que não é a Rússia. O poder económico é aquilo que mais rapidamente nos permite transformar os outros poderes, cultural, social, militar, mais rapidamente. Nós, para termos desenvolvimento económico, que é o crescimento económico aplicado a outras áreas, na educação, na saúde, a nível militar, na defesa, segurança, política externa, só acontece com crescimento económico numa primeira instância. Ora, a Rússia tem um grande poder militar.
mas não tem crescimento económico. Ou seja, e o Trump, ele é um businessman e sabe disto, e o J.D. Vance também, e a sua administração também, sabem perfeitamente que a Rússia, não tendo poder económico, não vai conseguir potencializar o seu poder militar e os outros tipos de poder para se tornar uma superpotência e rivalizar com os Estados Unidos. Agora, eles têm perfeita noção, e isto é factual, que a China, tendo muito mais poderio económico do que a Rússia, a médio e longo prazo pode começar a rivalizar com os Estados Unidos, não só a nível militar, mas a nível do setor financeiro. Portanto, muita atenção a isto. Muita atenção a isto. E uma das preocupações que já foi feita até previamente, não só a nível militar, porque a China pode, quiçá no futuro, transformar o poder económico, que é cada vez maior na realidade chinesa, em poder militar e rivalizar com os Estados Unidos, num prazo estrutural a longo prazo, mas até na questão financeira, a China já esteve em negociações, isso, enfim, falou-se a determinada altura, da criação da moeda dos países BRICS, uma moeda comum entre os países dos BRICS, em que a circulação de petróleo seria feita nessa moeda. E isso não convinha nada aos Estados Unidos. Porquê? Porque a moeda base a nível mundial e as trocas comerciais do petróleo são feitas na moeda americana, no dólar. E, portanto, isso não convém nada aos Estados Unidos. Desse ponto de vista, o Trump preocupa-se muito mais com a realidade chinesa do que propriamente com a questão russa. Porque o poderio económico da China é muito superior, que depois pode ser repercutido em poder militar e outros tipos de poder. A Rússia tem muito poder militar, certo, mas tem uma economia fraca. E isso descansa mais o Trump do que propriamente a China. Portanto, são coisas diferentes. Ele ajuda, com isto ajuda-se Putin, certo, mas indiretamente. Eu acho que isto foi só o mesmo despique, foi luta de egos, se querem que vos diga. I said a lot of times to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very I understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- That what wasn't is- with me. It That was with wasn't with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. O Zelensky não nega isto. Não sei a veracidade disto, mas o Zelensky não negando, não é? Eu creio que é verdade. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Antes de irmos para a última pergunta, assim, o Trump, o estilo negocial dele é duro. Eu acho manifestamente que a política externa do Trump é melhor do que qualquer presidente americano nos últimos, desde o século XXI. Manifestamente melhor do que a do George W. Bush, para mim o pior de todos. Manifestamente melhor que a do Obama também e que a do Biden também. O Biden, em 4 anos, ele apanhou uma conjuntura grave, porque o Biden, eu acho que ele também foi incompetente, mas verdade seja dita, eu não gosto de ser faccioso ideologicamente. Para mim, se me perguntarem quem é que é pior em termos de política externa entre um George W. Bush ou um Obama, embora na questão ideológica o Bush possa estar mais próximo de mim, o Obama foi menos mal do que o Bush, como eu já tinha dito anteriormente. Agora, o que me parece aqui é que o Trump, ele não tem uma má visão de política externa do ponto de vista geral. Ele foi o único presidente, se eu não estou em erro, desde o Jimmy Carter, ou seja, desde há 50 anos, a não começar um conflito enquanto era presidente dos Estados Unidos. Quando o Biden toma posse em 2021, entre 2021 e 2025, nós tivemos algumas situações graves. Foi o incremento da questão ucraniana, porque já vinha de 2014, mas houve uma reincidência muito maior com a invasão ao resto do território em 2022. Houve o Afeganistão em 2021. E houve a questão israelo-palestiniana em 2023. Portanto, são 3 casos em 4 anos, do ponto de vista da geopolítica global, onde os Estados Unidos
têm conexões diretas, principalmente no caso do Afeganistão, que mancham imenso aquilo que é a visão da política externa de um presidente. O Trump é um bocado antagónico a isso, e os americanos, do ponto de vista geral, o que se sente também em termos de opinião pública é que estão fartos de financiar guerras estrangeiras, ou seja, aquela perspectiva neoliberal de intervencionismo externo americano está cada vez mais em desuso. E para nós aqui na Europa poderá ser prejudicial nós termos uma visão isolacionista do ponto de vista militar americano, mas para quem é americano, a visão de recolocação de recursos a nível militar do Trump parece muito mais interessante, do ponto de vista de expandir o Império Americano para o outro lado, porque a Europa faz parte do Império Americano. Quem disser que não, pronto, está bem, ok. Os países são soberanos, têm independência, mas do ponto de vista militar, o armazém nuclear é controlado aqui pelo Donald, não é? A realidade é essa, porque sozinho tem 5 mil ou 6 mil ogivas nucleares, a França e a Inglaterra juntas têm 500. É uma grande diferença, não é? Portanto, isto tem que ser olhado e tem que ser negociado com mais pés e cabeça, de um lado e do outro, quer por parte do Zelensky, quer por parte do Trump. Se querem que eu vos diga, muito honestamente, há mais pessoas a negociarem além do Trump e além do J.D. Vance. Em política há muita gente que manda e não aparece. E como tal, assessores, secretários de Estado, enfim, que obviamente também fazem parte das negociações, e isto vai-se acabar por resolver. No meu entender, isto é a minha opinião. Aqui fizemos análise do ponto de vista geral. Isto agora é só a minha opinião. Isto aqui acaba por ser um pouco fé de ver. Uma luta de egos, como eu vos tinha dito. Vamos ver os próximos acontecimentos, que eu estou curioso para ver o que é que vai acontecer. It's going to be a tough deal to make because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. Se eu não gostei muito das intervenções, nem do Zelensky, nem do Trump, nem do J.D. Vance até agora, esta parte final do Trump parece-me ter sido a parte mais equilibrada. Embora eu acho que tenha faltado alguma resposta em termos de diplomacia, que o J.D. Vance falava anteriormente. Por exemplo, ele agora podia dar uma resposta do género, bom, como no caso da NATO há o artigo 5, ou seja, que pressupõe que se um Estado-membro é atacado por outra força política ou geopolítica, todos os Estados-membros se unem para atacar essa outra pessoa. O Trump aqui podia ter dado um exemplo de possível negociação com a Rússia, de que se a Rússia faz alguma coisa, esta consequência em termos económicos ou militar acontece. Podia ter ido por aí. Acho que era melhor, mas a resposta não é má, do ponto de vista geral, em que ele claramente diz ao Zelensky que sem os Estados Unidos, a Ucrânia não sobreviveria do ponto de vista militar, isso é a realidade. Se até a própria Europa toda junta, não sobrevive neste momento com os Estados Unidos, a Ucrânia sozinha, mais difícil seria de sobreviver.
Portanto, esta resposta aqui, embora ao estilo de Trump e afins, o que ele diz é verdade na questão dos acordos. Putin quebra os acordos, já quebrou várias vezes, e há sempre esse risco com a Rússia, porque o Putin não invade a Rússia só em 2022. Peço desculpa, a Ucrânia em 2022, já o tinha feito na Crimeia em 2014, fez exatamente a mesma coisa na Chechênia em 2000 e na Geórgia em 2008. Portanto, há uma recorrência, não é? Quase de 8 em 8 anos o homem faz uma invasão. E, portanto, isso é sempre um risco. É sempre um risco. Agora, só faltou, a meu ver, a questão diplomática do Trump responder nesse caso, porque de resto pareceu-me, de tudo isto, pareceu uma parte mais equilibrada, se querem que vos diga. Não obstante o resto da peixeirada. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. Vai. All right, we'll see what we can do about putting it together. Thank you, sir. Pois vai. Vai ser excelente televisão, sem dúvida. Enfim, eu não esperava que isto acontecesse, acho que ninguém esperava, não é? A relação entre o Trump e o Zelensky não é a melhor. O Trump até lhe diz agora, eu acho que não tem sido um tipo duro. Eu, por acaso, não diria que ele não tem sido um tipo duro, eu só acho que o Zelensky é incompetente para uma função presidencial, porque reparem, e nada contra o homem, eu respeito-o imenso no sentido em que ele lidera um país que está a ser invadido, não é? Só acho que ele é incompetente, não é? Que é uma coisa completamente diferente. É que se nós formos comparar do ponto de vista militar, de um lado temos a Rússia, que é liderada por um ex-espião do KGB, e do outro lado, por mais bravura ou coragem que tenha, estamos a falar de um ex-comediante. É que no final do dia estas coisas importam imenso. Enfim, eu espero que a situação se resolva. Espero que o cessar-fogo venha mais cedo do que tarde. Não gostei desta reunião, sou-vos sincero. E eu gosto da visão de política externa do Trump na maioria dos casos, mas não gostei desta abordagem, porque se o J.D. Vance nos vem dizer que defende diplomacia, pá, isto não é um bom exemplo a nível diplomático, verdade seja dita, não é? Porque, reparem, se isto as opiniões são mantidas, não é? Mas se isto tivesse sido tudo muito mais cordial, estava tudo ok, não é? Agora, as pessoas nem se vão tanto focar naquilo que foi dito no conteúdo, mas basta a forma para isto gerar polémica, percebem? É porque o que é dito aqui tem aqui algumas polémicas e alguma controvérsia, etc., mas não é nada daquilo que esteja assim uma coisa muito fora da linha, quer por parte do Zelensky ou do Trump ou do próprio J.D. Vance. Mas agora a forma é isso que vai ditar o mediatismo disto. Tiveram aqui numa peixeirada uns com os outros. E pronto, como devem imaginar, atrasa-se um bocado as negociações do cessar-fogo. Mas digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.